Boa noite. Que bom tomar esse fôlego inicial, né, para chegarmos aqui. Acho que todos nós que chegamos nessa reunião, seja quem vem participar, né, falar, ler, dirigir, seja quem vem ouvir, enfrentamos nossas dificuldades, né, para chegar até aqui. É impressionante porque a gente via isso acontecer no presencial, né? E a gente vê se repetir no online, né? Porque não tem como a gente falar, e não foi o trânsito, enfim, quando a gente não está vindo do trabalho, né? Não tem aqueles perrengues de ter que se deslocar até a casa, mas mesmo assim tudo acontece, né? Então, acho que só por termos conseguido chegar até aqui, já podemos dar essa respirada aí inicial que Cíntia puxou com a oração, né? E celebrar, né? Que bom que chegamos. Hoje a gente vai conversar sobre os limites da liberdade individual. Esse título, né? Que já é bem autoexplicativo, né? O título em si, ele está contido no Livro dos Espíritos, na parte 3, no capítulo 10, que é a Lei de Liberdade. Então, na parte terceira, né, do Livro dos Espíritos, a gente vê as leis morais, né? E esse livro, essa parte, esse livro terceiro, né, essa terceira parte do Livro dos Espíritos se desdobrou depois no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente vai vendo em todos os capítulos, né, várias das leis morais. E é muito interessante a gente ver como essas leis estão todas relacionadas, né? Porque são todas leis naturais, né? A gente estuda lá no primeiro capítulo desse livro terceiro de leis morais, né? Que as leis naturais, elas abarcam tanto as leis da matéria, as leis que regem a matéria. Então, por exemplo, a lei da gravidade é uma lei natural, né? Quanto às leis morais, né? E aí o Livro dos Espíritos traz para a gente essas leis morais, né, que governam ou que deveria governar, né, é a nosso objetivo, né, para onde a gente deve olhar. E que ajudam muito a gente, puxando aí um pouquinho do que a Fran leu no começo, nesse objetivo da fé raciocinada, né, porque a gente vai compreendendo o porquê das coisas, né, que nos sucedem. Então, nesse capítulo da Lei de Liberdade, o nome do capítulo é Lei de Liberdade, Kardec começa perguntando se existe algum tipo de liberdade absoluta. É a primeira pergunta, né, que se faz aos espíritos. E eles prontamente respondem que não. Então, por isso o título da palestra já é Os Limites da Liberdade Individual. Já é aí um adiantamento da resposta a essa primeira pergunta. Então, se não existe, né, liberdade absoluta, há limites à liberdade individual. A lei de liberdade é uma lei divina ou natural, né, mas não existe liberdade absoluta. Então, se não é absoluto, existem limites, né? A liberdade individual. E aí é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Isso é diferente de dizer, né, que não existe liberdade de pensamento. Então, no campo do pensamento, né, no campo da consciência, existe liberdade absoluta, né? Cada um de nós, claro, vai dentro do nosso conhecimento, né? A gente vai, vamos dizer assim, entre aspas, né? Prestar contas a Deus, né? Do nosso pensamento, da nossa consciência. Mas aí no campo do pensamento e da consciência a gente tem essa liberdade, né? Mas no campo da ação a gente não tem liberdade absoluta, né? E por que que não? Por que que não temos, né? E aí a resposta está justamente naquilo que eu trouxe para vocês no começo, em outras leis naturais, né? Na lei da sociedade e na lei do progresso.
Então, todas essas leis morais, assim como a gente pode usar o exemplo, né, das leis físicas, das leis da matéria, todas as leis da matéria se combinam, né, para reger a matéria como um todo. Assim também as leis morais, né, é a combinação delas que rege o nosso estar no mundo, né, a nossa existência. Então, como nós temos necessidade um do outro, como a gente não pode viver, não consegue viver, né, em isolamento absoluto, e isso decorre da lei da sociedade, né, essa necessidade da convivência um com o outro, por causa disso, esse é o motivo, é a razão pela qual a gente não tem liberdade absoluta. Porque se existirem duas pessoas, no mínimo, já existem ali direitos do outro que eu preciso respeitar. Então, se eu preciso respeitar outro ser, né, que está ali convivendo junto comigo, outra pessoa, outro espírito, então eu não tenho liberdade absoluta. Então, em decorrência da lei da sociedade, é que a gente não tem essa liberdade absoluta. Mas aí a gente podia pensar assim, então se eu, até os espíritos dão esse exemplo, né, nesse capítulo, então se eu quiser me tornar um eremita e viver no deserto, né, assim, completamente isolado, quiser me retirar da sociedade, né, para viver completamente isolado, então assim eu terei liberdade absoluta, né, eu estarei aí gozando e exercendo essa lei de liberdade no mais pleno possível, da forma mais plena possível. E aí a gente tem que lembrar de uma outra lei, que é a lei do progresso. A gente até pode fazer essa opção, né, de não viver a lei da sociedade. Mas se a gente faz essa opção, a gente tem que lembrar que a gente está esquecendo do nosso compromisso, né, de concorrer para o progresso, ajudando-nos mutuamente. Não só uns aos outros, mas a própria evolução da sociedade através do nosso trabalho, né? Seja essa evolução material, criando coisas, mantendo coisas, prestando serviços, né? Ou até a evolução também, né? Que é concomitante e acontece ao mesmo tempo, né? A evolução também moral, através do nosso comportamento, da nossa forma de se relacionar, através do silêncio que a gente faz em não responder uma ofensa. Então, tudo isso só é possível na relação, na vida em sociedade, né? Então, em teoria, poderíamos viver essa liberdade absoluta de ação, não a de pensamento, né, e de consciência. A gente poderia viver essa liberdade absoluta de ação se a gente se retirasse da sociedade. Mas aí a gente estaria, de certa forma, também esquecendo da lei do progresso, porque se a gente vai parar para focar só na nossa existência, como é que a gente vai estar dando a nossa contribuição? E é até difícil de imaginar como é que a gente faria isso, né? Porque a gente precisa tanto do outro que o outro, ao mesmo tempo, ele nos desafia e nos cura, né? É uma coisa assim intercalada, não dá para dissociar, né? Então, a mesma pessoa que nos traz um desafio enorme, né? Que desperta o pior que há em nós, assim, é essa mesma pessoa que traz a cura para as nossas dificuldades, porque ela coloca a gente diante do espelho, né? E mostra para a gente onde ainda a gente precisa trabalhar. Então é muito difícil a gente conseguir imaginar o exercício dessa liberdade plena, né? Fora do pensamento e da consciência, justamente porque essas leis morais, elas estão relacionadas à lei da sociedade, à lei do progresso, à lei da liberdade e todas as outras, né? Mas para a gente entender essa questão dos limites da liberdade individual, a gente precisa lembrar principalmente dessas duas leis, da lei da sociedade e da lei do progresso, tá? Então, concordamos, né? Podemos concordar que existe limite a essa liberdade individual, né? Porque essa liberdade absoluta só existiria, em teoria, né, se vivêssemos aí o isolamento absoluto.
né? E aí tem uma outra pergunta, partindo desse princípio, né? Tem uma outra pergunta que Kardec faz aos espíritos, que eu acho que vale a pena trazer aqui, que ele pergunta assim, então se eu tenho que respeitar os direitos do outro ali, daquele outro espírito, né, que convive comigo, vamos dizer que seja uma dupla aí só, né, para a gente simplificar a relação. Se eu tenho que respeitar esses direitos do outro, então eu perco, né, esse poder, vamos dizer assim, de ser senhor de mim, né? Então eu não tenho mais esse domínio total sobre mim mesmo. Ele pergunta isso, né? A pergunta é mais ou menos assim: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si? Então, quando eu sou obrigado, vamos dizer assim, a respeitar o direito do outro, né? Isso está retirando essa essência de ser senhor de mim próprio, de direcionar os meus atos, de decidir o que fazer. E aí os espíritos respondem que não, absolutamente, porque é um direito que lhe vem da natureza. Então, esse direito de ser senhor de nós mesmos, né? Tem até um poema bem bonito que Mandela leu num discurso bem famoso dele, que não é um poema dele, é de uma autora norte-americana, que ele fala: eu sou o senhor do meu destino. Né? Então, de se reconhecer senhor do seu próprio destino, né? Isso é um direito que vem da natureza. Então, veja, até lembrando um pouco aqui agora, né, da história de Mandela, quanto tempo que ele não passou ali tolhido de qualquer tipo de liberdade individual? Mas mesmo naquela situação, ele reconhece, né, que continuava sendo o senhor do seu destino. Então, para a gente pensar um pouco, né, o quanto a gente acredita, a gente dá crédito às circunstâncias materiais, né, como circunstâncias fatais, assim, que determinam o nosso porvir. Minha vida foi assim porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, como se estivesse fora do nosso alcance, fora da nossa liberdade individual, como se a gente não tivesse escolha. E aí a gente vai discutir mais um pouquinho sobre isso aqui, né? Será que a gente não tem escolha? A Mandela já dá um exemplo grande aí, né? Ele poderia realmente acreditar que ele foi tolhido em todas as suas liberdades e que ele não tinha escolha. Mas não foi esse o exemplo que ele deixou, né? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Quando a gente vai falar do livre-arbítrio, um pouquinho mais à frente, tá? Que é o que os espíritos dizem, né? Que vem esse direito de ser senhor de si, a gente pode traduzir como livre-arbítrio. E como os espíritos dizem aqui, é um direito que lhe vem da natureza, o livre-arbítrio. Então, o fato de os espíritos já adiantam, né, nessa resposta, o fato de eu precisar respeitar o direito do outro, porque vivemos em sociedade, né, não me tira o poderio que eu tenho sobre mim, não me tira o meu livre-arbítrio. E aí a gente precisa pensar que a gente não está falando só dos espíritos encarnados aqui, né? A gente vai falar um pouquinho mais na frente. A gente está falando também da nossa relação com os espíritos desencarnados, né? A lei de sociedade não é só para essa sociedade material. A gente está encarnado agora, a gente se relaciona tanto com espíritos encarnados quanto com espíritos desencarnados, mesmo estando encarnados, né? Todos nós vivemos, influenciamos e somos influenciados, né? Então, vamos lá. Logo depois, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, tem um esclarecimento, assim, que é importante fazer também, que Kardec pergunta uma questão que não faz muito sentido para a gente mais hoje em dia, mas acho que traz um ensinamento importante, que é sobre a escravidão, né? Então, por mais que acho que estamos todos de acordo, né, que a escravidão não que é contrária à lei divina, né,
Imaginem na época, né, do Livro dos Espíritos, essa ainda era uma questão que estava sendo muito discutida na sociedade. Então, Kardec faz algumas perguntas a respeito da escravidão. E os espíritos são categóricos em afirmar que a escravidão é um abuso da força, né, que não existe justificativa, como as justificativas que se davam, né, de ser um espírito superior, né, em suas qualidades, ou enfim, como a gente viu que aconteceu aqui, né? Então, viemos de fora e vamos trazer-lhes a consciência de um Deus como nós acreditamos, né? Vamos trazer o Evangelho de Jesus ou qualquer coisa do tipo e vamos aí violar, né, a liberdade de consciência e a liberdade de pensamento para impor alguma coisa porque a gente acredita que é melhor, né? Então, aí a gente vê que isso é um abuso, é um abuso da força, né? E um ensinamento importante que eu achei interessante trazer, que a gente tira desse item, quando Kardec faz as perguntas sobre escravidão, é que os espíritos afirmam assim, que eu acho que isso é muito válido, apesar da escravidão como um todo, né, a gente já conseguir chegar nesse acordo, tipo, estamos de acordo que é contrário à lei divina, eu acho que o esclarecimento que os espíritos trazem, a gente pode aplicar em outras situações. Eles dizem assim, toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrário à lei. Então, o que é a escravidão, né? A sujeição absoluta de um homem a outro. E aí os espíritos, nas respostas, né, dizem isso. Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de liberdade. Então, sob nenhuma justificativa, né, nós podemos praticar, né, ou nos colocarmos acima de um outro espírito, né, de um outro ser, para dizer que ele deve se sujeitar absolutamente às nossas escolhas, porque estaremos violando a lei divina. Então, acho que é uma pergunta, eu pelo menos anotei isso assim e fiquei me perguntando, né? Será que eu, em algum aspecto da minha vida, estou sujeitando alguém, né? Com esse caráter, né? De abuso do uso da força, à minha vontade, né? Acho que é uma pergunta que vale a pena a gente se fazer. Não sei, e nas diversas relações, nas nossas relações com nossos filhos, nas nossas relações do nosso trabalho, é importante a gente ter esse alerta, né? Porque quando a gente pensa na lei da liberdade, a gente pensa na nossa liberdade, né? A nossa como exercê-la mais plenamente. Mas é importante lembrar, né, que os nossos atos podem estar tolhendo a liberdade dos outros também. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da liberdade de pensamento e de consciência, que Kardec traz mais à frente, né? Os espíritos respondem assim que eles não usam essa palavra, mas assim que é uma tolice a gente querer impor qualquer coisa, qualquer ideia, por melhor que a gente ache ela, a uma outra pessoa, né? Porque aí existe liberdade absoluta no pensamento e na consciência. Então, a pessoa pode dizer que está concordando, que está ouvindo, e então, realmente, assim, a gente não. Os espíritos falam assim, como se fosse uma perda de tempo, né? Você querer impor uma convicção a um outro espírito, porque aquele outro espírito, no pensamento, na consciência, ele gosta de liberdade absoluta, né? Então, eles até falam assim, né, que a convicção não se impõe, né? Se a gente quer convencer alguém, se a gente acha que tem uma ideia muito boa, sei lá, vamos usar aqui. A gente acha que o espiritismo é uma ideia maravilhosa, né? Que nos ajudou muito, que nos ajuda, e a gente quer levar essa ideia para várias pessoas, né? A gente vai levar isso através do nosso exemplo, das nossas atitudes, sem precisar falar que a gente está falando sobre espiritismo, né? Se a gente não estiver num ambiente de uma casa espírita, a gente vai falar sobre outras coisas. E aquilo vai sair pelos poros, né? Porque uma coisa natural. Então, os espíritos falam, né? Pela doçura e persuasão, e não pela força. Como fez Jesus, né? Jesus não tentou convencer ninguém pela força, né?
Então, gente, aí a gente, com esse lembrete, né, que eu espero que tenha ficado aí para todos nós, do quanto a gente precisa estar atento, né? Não só para exercer a nossa liberdade individual dentro dos limites da liberdade do outro, né, dos direitos que o outro goza, mas também para não tolher a liberdade do outro com as nossas atitudes, né, a pretexto de exercer o nosso livre-arbítrio, a gente não pode tolher, né, ou violar um direito do outro. Então, isso fica bem claro quando a gente chega no tópico do livre-arbítrio, né? É um outro tópico desse capítulo, do Livro dos Espíritos, que Kardec traz algumas perguntas que ele colocou sobre livre-arbítrio. E aí ele começa explicando, né? O livre-arbítrio, ele engloba, ele fala tanto da liberdade de pensar, quanto da liberdade de agir. Então, essas duas esferas, né? A liberdade de pensar e a liberdade de agir estão dentro do nosso livre-arbítrio, do nosso poder de escolha. Aquilo que a gente falou no começo, né? De ser senhor de si. Só que aí a gente começa a se perguntar, né? Então, se esse livre-arbítrio tem limites, é uma questão que que os espíritos trazem aqui, né? Se esse livre-arbítrio tem limites, a gente precisa entender que, quando a gente estava falando agora sobre a gente tentar impor uma convicção, né? A gente precisa entender que, a pretexto de exercer a nossa liberdade, a gente não pode violar um direito do outro. Então, vamos pensar num exemplo. Vamos dizer que eu tenho uma opinião muito contrária, assim, eu sou convicta de que o divórcio é uma violação à lei de Deus. Tá? Vamos dizer que eu tenho essa convicção íntima dentro de mim. E eu, dentro da minha liberdade de pensamento, tá? Isso é uma coisa em que eu acredito. E aí, eu extrapolo a minha liberdade de pensamento e, a pretexto de estar exercendo a minha liberdade de agir, eu, usando de um poder que eu tenha, vamos dizer, eu usando um exemplo meu, né? Eu sou defensora pública, então eu presto assistência jurídica às pessoas que me procuram, né? Que estão lá enquadradas dentro do perfil de pessoas que podem ser assistidas pela Defensoria Pública. E aí eu tenho essa liberdade de pensar, e aí eu falo, olha, se me procurar alguém aqui para divórcio, eu não vou dar entrada nessa ação, eu não vou fazer, porque eu acho que isso é errado. E aí eu começo ali a tentar convencer a pessoa, eu saio da minha liberdade de pensar e vou para a minha liberdade de agir. Sai de dentro da minha cabeça e vai para minha voz, para minha fala, para os meus braços, se materializa, né? E aí eu vou tentar impor essa convicção que eu acho que é muito boa e que eu acho que o divórcio vai destruir uma família. E, enfim, eu estou dando um exemplo assim bem caricato, mas para vocês entenderem que a gente faz isso com outras coisas, né? E aí eu vou ali tentar impor. Vou tolher um direito do outro de ser assistido por mim enquanto profissional, porque eu quero que ele pense como eu penso. Então, é muito fácil, é um limiar muito tênue, né? Entre a gente sair a pretexto de estar exercendo a liberdade de pensar e estar violando um direito do outro, porque a gente extrapolou aquela liberdade de pensar para a liberdade de agir. Então, hoje na internet, aí eu vou lá e começo a fazer um monte de comentário, enfim, xingando aquela pessoa na internet, ou falando, o que você faz está errado, e julgando, né? E aí eu falar, mas é minha liberdade de expressão. A gente até usa o termo da Constituição, né? Eu tenho liberdade de expressão, eu falo o que eu quiser. Não, você não fala o que você quiser se você está ofendendo uma outra pessoa. Então, você pensa o que você quiser. Você pensa o que você quiser. E aí, quanto ao que você pensa, como eu falei no começo, né? Os espíritos falam aqui, você só vai prestar contas, entre aspas, a Deus. Né? Que, na verdade, vai ser a sua própria consciência, né? Quando você desencarnar e conseguir ter esse olhar mais apurado. Mas sair da sua liberdade de pensar para ir para a sua liberdade de agir, materializar, né? Seja teclando alguma coisa ofensiva, né? Seja falando, seja fazendo,
aí não é mais liberdade de pensar, aí não é exercício de livre-arbítrio, né? É importante que a gente lembre, para a gente não se esconder mesmo, né? Atrás de uma lei divina para violar outra lei divina, né? Qual é que é a maior lei de todas, né? A lei de justiça, amor e caridade. Então, é muito importante a gente lembrar disso, né? Que por melhor que seja a ideia que a gente tenha, a convicção íntima que a gente tenha, ela é nossa, né? E quando a gente vai agir, a gente precisa agir pautado no respeito à existência do outro, seja lá como essa existência se apresenta. E aí, gente, depois desse lembrete, né, sobre essa questão da liberdade de pensar e agir, Kardec começa a fazer algumas provocações que são bem interessantes sobre livre-arbítrio, para a gente pensar. Primeiro ele fala assim, faz uma pergunta mais ou menos assim, como é que a gente tem livre-arbítrio? Né? Então, vamos explorar um pouco essa questão dos limites à liberdade individual. Quais são esses limites? Aí Kardec pergunta assim, as predisposições instintivas, ou seja, quando eu... Sabe aquele... aquele não, vamos falar nós, né? Sabe nós espíritos, a gente conhece alguns defeitos nossos, assim, né? Alguns vícios morais que a gente consegue se lembrar, se a gente olhar assim, desde que a gente era pequeno, que a gente já tinha aquilo dentro da gente, assim. Vamos olhar para nós mesmos, né? Aquela dificuldade íntima que se apresenta desde sempre, né? Então, vamos entender isso como uma predisposição instintiva, um negócio que parece que veio com a gente e que a gente tenta lutar contra aquilo, mas é maior que a gente. A gente chama isso de predisposição instintiva. E aí Kardec fala, nossa, se tem essas predisposições instintivas, né, que vêm com a gente antes dessa encarnação, como é que eu posso falar que tem livre-arbítrio? Porque é um negócio que parece que é tão forte, né? A gente sabe quais são os nossos, não precisa ninguém apontar. É uma coisa que é tão forte que parece que arrasta a gente, né? A gente tenta fazer o contrário e não consegue. Então, não tem livre-arbítrio, né? Se essa predisposição instintiva me governa, tira o meu direito de ser senhor de mim. Então, tem livre-arbítrio? É uma provocação, assim, né? Uma coisa para a gente pensar. Essas predisposições instintivas seriam um limite ao livre-arbítrio? Seriam um limite à liberdade individual? E aí os espíritos até remetem a uma outra pergunta lá no começo, no outro capítulo do Livro dos Espíritos, que fala assim, em resumo, né, eles falam, olha, essas predisposições instintivas são suas qualidades morais, que você que conquistou, antes de chegar aqui, conquistou ou não conquistou, né? Que você que ainda não conseguiu trabalhar. Né? Não é uma coisa que colocaram em você assim, antes de encarnar, toma aqui um pacotinho de um orgulho exacerbado, toma aí, vai contigo. Não. Isso é uma coisa fruto do exercício do livre-arbítrio em existências anteriores. Então, é nosso, a gente não pode dizer que colocaram na nossa mochila sem a nossa permissão, né? Então, a pergunta a que os espíritos remetem é essa, de onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Que são essas predisposições instintivas, né? A gente também pode lembrar das predisposições instintivas que a gente tem para o bem. A gente tem muitas também. Coisas que a gente lembra que desde criança a gente, mesmo sem ver aquilo à nossa volta, aquela luzinha estava acesa, assim, dentro de nós. Os espíritos respondem, são as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro esse espírito, mais o homem é inclinado ao bem. Então, a gente não pode dizer que as predisposições instintivas, ou seja, essas qualidades morais que a gente traz antes dessa encarnação, são limite ao nosso livre-arbítrio. Muito pelo contrário, elas são um reflexo do exercício do livre-arbítrio em existências anteriores. Aí uma outra provocação. E a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações? Nossa, hoje aqui em casa mesmo aconteceu tudo errado. Eu passei, nossa, cada segunda-feira acontece uma coisa mais tenebrosa, assim, né?
Falei, não, isso assim, é para eu não conseguir chegar. Essa eu já atribuí, né, a influência oculta dos espíritos. Atribuí logo, né? Então, né, acho que vamos me usar como exemplo. Então, eu estava justificada, né? Eu podia dizer, olha, hoje eu não vou poder, porque aconteceu isso aqui, tá impossível, né? Então, eu estaria aí tolhida no meu livre-arbítrio. Eu queria vir aqui cumprir o meu compromisso, mas essa influência oculta dos espíritos tirou o meu livre-arbítrio, me impediu de exercer o meu livre-arbítrio. Será que é assim? Será? Né? Kardec pergunta, né? Será que a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações é limite à nossa liberdade individual, ao nosso livre-arbítrio? E aí a resposta é não. Não há arrastamento irresistível. Então, a pergunta, eu acho que é a pergunta que eu mais gosto do livro dos Espíritos, que é essa, que está em outro capítulo também, que é a 459, que Kardec pergunta assim, se os espíritos nos influenciam, né? Os espíritos têm influência sobre nossos pensamentos e ações? Em relação a isso, a influência é bem maior do que imaginam, porque muitas vezes são eles que os dirigem. Tem até uma outra tradução que muitas vezes são eles que os governam. Então é muito fácil a gente pensar, quando a gente lê essa resposta aqui, então tá tudo justificado, né? Não foi eu que escolhi, né, não cumprir um compromisso, ou que escolhi ofender o outro, eu estava sob influência oculta dos espíritos e estou justificada. Mas aí não é bem assim, né? Porque a gente sabe, primeiro, né, que para a gente conseguir estar suscetível a essa influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações, a gente tem que estar vibrando ali na mesma frequência, né? A gente sempre dá o exemplo da rádio, né? A gente tem que estar naquela vibração. Vamos voltar para o meu exemplo. Se eu tivesse realmente ali, ó, super bem, né? Eu fortalecida, em oração, em paz, podia ter caído a casa, eu não ia ter me descompensado, né? Então, eu tenho uma escolha aqui. Eu tenho livre-arbítrio aqui. Isso não é um limite. A influência dos espíritos é muito mais também aqui, né? A gente pode falar, é muito mais um reflexo do exercício do nosso livre-arbítrio. Então, eu escolhi não estar vigilante, não estar atenta, né? Eu fiz escolhas prévias que me deixaram suscetível, permeável, vulnerável a vibrar na mesma frequência, né? E aí os espíritos, às vezes somente brincalhões, zombeteiros, ignorantes, vão ali, ó, estão em outro bairro, em outra cidade, em outra frequência e captam aquilo ali que eu estou emitindo, eu que estou chamando, né? Eu que estou dando, que estou me fazendo visível. E aí eu não vou poder dizer que aquilo foi um arrastamento irresistível e que anulou, que limitou meu livre-arbítrio, né? Então, também não é limite ao nosso livre-arbítrio a influência dos espíritos em nossos pensamentos e ações. Até porque, né, nós que estamos aqui já conhecemos como é que funciona esse mecanismo, né? Como é que se a gente consegue influenciar um outro espírito, encarnado para encarnado, a gente sabe que esse mesmo tipo de mecanismo opera também, né? Entre os desencarnados, e até de encarnado para desencarnado. Existe obsessão, né? Como a gente fala, né? Quando essa influência oculta se torna de uma forma ali tão contumaz e tão visceral, né? Que a gente fala de uma obsessão. Existe obsessão de espírito encarnado para espírito desencarnado. A gente nem pode atribuir essa responsabilidade, sabe, aos espíritos desencarnados. A gente precisa se autorresponsabilizar pelas nossas escolhas. E aí tem uma outra pergunta que Kardec faz, questionando se seria um limite, né, ao livre-arbítrio, que é o seguinte, ele pergunta, e a matéria?
A matéria não é um limite ao livre-arbítrio? Vamos pensar ali no exemplo de Mandela, que a gente falou no começo, mas vamos pensar no exemplo assim que quando a gente reencarne, ele tinha a limitação física da prisão, por exemplo, né? Mas a gente pode ter uma limitação física de um corpo, de uma matéria, né? Que a gente reencarna nesse corpo, e o corpo traz muitas limitações mentais, físicas. E aí, né? Kardec pergunta, essas limitações da matéria, que ele chama assim de o organismo, né? O organismo que a gente vai habitar, o corpo que a gente vai habitar. Ele não influencia? Ele não limita o nosso livre-arbítrio? Não é um prejuízo. Ele até pergunta assim: não tem alguma influência? E se tem alguma influência, não é com prejuízo do livre-arbítrio? E aí os espíritos respondem: o espírito é certamente influenciado pela matéria. A gente estuda isso na primeira ou segunda aula do livro dos espíritos, né? Essa relação. O espírito influencia a matéria influencia o espírito, né? Os elementos gerais do universo, né? Que a gente vê lá no livro do espírito. Influencia, influencia. Não vai dizer que não influencia. Assim como a gente estava falando da influência oculta dos espíritos, dos outros espíritos em nossos pensamentos e ações. Influencia? Sim, influencia. Claro que influencia. Eis porque, nos mundos em que os corpos são menos materiais que os da Terra, as faculdades se desenvolvem mais livremente. As faculdades, as nossas qualidades morais, né, se desenvolvem mais facilmente, porque não tem essa limitação de uma matéria tão densa, né? Então é mais fácil, né? Entretanto, o instrumento não dá faculdades ao espírito. O instrumento que é aqui, a matéria, o corpo, o organismo, não dá faculdades ao espírito. Então também a gente não pode atribuir, muito pelo contrário, né? A matéria não dá faculdades ao espírito. Não é tipo, então se eu estou num corpo saudável, então eu sou um espírito evoluído, vamos. É essa a lógica? Não, a gente vê que não. Né? Então, o que ele está dizendo é isso. A matéria, o corpo, o organismo, não dá faculdades, não dá qualidades morais ao espírito. Né? Aí a gente lembra, né, daquelas aulinhas também da introdução, antes do Livro dos Espíritos, que a gente fala sobre o perispírito. Na verdade, o que determina as eventuais limitações do nosso corpo físico somos nós espíritos. Porque quando a gente vai reencarnar, né, o perispírito ele serve de modelo organizador para aquela matéria. Então, é o perispírito, né, que é esse liame, que é esse elo entre o espírito e a matéria, que vai transmitir ao corpo o modelo, a gente fala o MOB, né, o modelo organizador biológico, o formato, as limitações, enfim, como vai ser aquele corpo, quem transmite isso para a matéria é o próprio espírito, através do perispírito. Então, não é o contrário, entendem? Não é o corpo que traz limitação, que apresenta limitações ao exercício do livre-arbítrio. Não, aí também é como a gente falou nos dois casos anteriores, né? Aqui também é mais um exemplo, um efeito do exercício do nosso livre-arbítrio. Porque nós, quando vamos reencarnar, né? A gente vai escolher as provas, se a gente tiver condições, né? Às vezes a gente está num estado de tanta ignorância que a gente precisa de espíritos para nos auxiliarem nesse processo. Mas quando a gente vai compreendendo um pouquinho mais, tendo um pouquinho mais de consciência, né? Principalmente porque às vezes quando a gente está encarnado no corpo, é muito difícil para a gente tomar consciência de certos padrões, né? De comportamento, de vibração, de atitude. E aí quando a gente desencarna, né? Que a gente tira essa limitação do corpo físico, fica tudo mais claro e a gente consegue enxergar melhor
o que a gente precisaria numa próxima encarnação para trabalhar o que ficou faltando trabalhar nessa, né? Porque às vezes quando a gente fala assim em programar a próxima existência, a gente pensa, nossa, eu ia escolher tudo bom, eu não escolhi nada ruim. Mas assim, a gente não vai escolher com essa mente que a gente tem, com essas limitações que a gente tem agora. Por quê? A matéria influencia o espírito. A gente tem uma visão turva aqui, né? Quando a gente desencarna, é como se tirasse um véu da nossa frente. A gente consegue ver com mais clareza e a gente consegue ver que tipo de prova, né? Que ajudaria a gente no progresso. Então, gente, esse organismo, né, que vai servir a gente de instrumento, esse corpo que vai servir a gente de instrumento de atuação aqui na Terra, ele é fruto também dessa escolha das provas. Então, a gente vai também habitar um corpo, né, por mais limitado que ele seja, por mais dificuldades que ele nos traga, né, a gente vai habitar esse corpo que está como instrumento da nossa evolução, da nossa caminhada, da nosso aprendizado. Então, não é que o corpo limita o livre-arbítrio, a matéria limita o livre-arbítrio. Influencia? Influencia, como os espíritos influenciam de maneira oculta, né? Não tão oculta porque a gente conhece os mecanismos pelos quais isso funciona, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Influencia, porque a matéria, aqui, enquanto encarnados, a matéria está em constante interação com o espírito, né? São os elementos gerais do universo. Mas não determina, não limita o livre-arbítrio, né? Mesmo assim, a gente continua tendo uma escolha e, mais do que isso, já é fruto dessa escolha, né? Essas limitações já são fruto dessa escolha, quando a gente vai ali moldar através da ação do nosso perispírito, aquela matéria que vai nos servir de instrumento. Então, gente, o que a gente pode concluir, assim, né? Quais que são os limites da nossa liberdade individual? Né? São as próprias leis divinas, as próprias leis naturais. Né? Então, a lei da sociedade, a lei do progresso, e várias, a gente pode dar exemplo, né? A lei de amor. Esses são os limites à nossa liberdade individual, né? Porque as leis de Deus, porque a gente precisa, né, enquanto espírito, se submeter ao funcionamento, né, acho que submeter é a melhor palavra, mas se colocar para funcionar junto com as leis divinas, com as leis naturais. As leis regem o funcionamento do universo. Nós somos parte desse universo, a gente vai funcionar ali com essas leis. Quanto mais a gente conseguir funcionar harmonicamente com essas leis, menos difícil vai ser a nossa caminhada. Mas às vezes a gente fica, né, batendo de frente. Então, por isso que é importante a gente relembrar, exercer essa fé raciocinada, né? Como o Fran falou no começo. A gente lembrar quais são essas leis, por que isso está acontecendo? Né? Então, eu tenho liberdade de pensamento e de consciência, mas eu não tenho liberdade de ação. E o que limita a minha liberdade de ação? São os direitos do outro, é a existência do outro, porque eu preciso respeitar esse outro, que às vezes não é um outro tão distante, é um outro que está na minha casa, é o meu filho, é o meu companheiro, são os meus pais, ou é um outro que está no meu trabalho, né? São pessoas que estão próximas de mim, né? Com as pessoas próximas que a gente vai exercendo esse livre-arbítrio, né? Então, é muito importante a gente lembrar que não existe fatalidade quando a gente fala dos atos da vida moral. É sempre o exercício do livre-arbítrio, sempre temos uma escolha, né? Até os espíritos falam assim que de fatalidade, assim, se a gente entender fatalidade como uma coisa que vai acontecer, independente do que a gente fizer, vai acontecer. De fatalidade, só o nascer e o morrer. Né? Só o renascer e o desencarnar. Porque é a lei do progresso. Né? E aí, dentro de uma outra lei divina. Não é porque
é uma forma de tolher o nosso livre-arbítrio, é porque não tem outro jeito. Essa é a lei, né? Essa é a lei, nascer, morrer, nascer de novo. Não tem outra forma da gente dar a nossa contribuição e receber, né, tudo de bom que a gente tem para receber do universo. Precisa ser nesse caminhar contínuo, né? Porque a gente compreende, né, que o espírito é imortal, enfim, todas aquelas questões que vocês já viram em outros momentos. Então, só para encerrar, eu vou ler para vocês aqui um pequeno resuminho, assim, que ele dá no finalzinho desse capítulo do Livro dos Espíritos, tá? Aí é um apontamento de Kardec. Ele até fala, no final, ele faz uma observação, ele escreve, né? Então, assim, se vocês já tiverem parado para ver o Livro dos Espíritos, né? Tem a pergunta, e sempre tem letras diferentes, né? Tem a pergunta, aí tem a resposta, entre aspas, que foi ali o que os espíritos responderam. Prestem atenção quando vocês forem olhar o Livro dos Espíritos. Aí embaixo tem, na mesma letra da pergunta, um comentário de Kardec, que ele faz em algumas questões, né? Aí nesse capítulo, ele faz o seguinte comentário, Kardec. A questão do livre-arbítrio pode resumir-se desta maneira. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são resultado de um decreto do destino. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado ao crime, seja pelo meio em que se encontra, seja pelas circunstâncias supervenientes, mas sempre é livre para agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, ou seja, quando a gente está desencarnado, o livre-arbítrio se manifesta com a escolha da existência das provas. E no estado corpóreo, quando a gente está encarnado, quando a gente está em espírito encarnado, o livre-arbítrio se manifesta através da faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos aos quais nos submetemos voluntariamente. Então, seja esse momento de escolha das provas, que muitas vezes a gente acha que foi uma coisa que nos foi imposta, porque a gente pensa, nossa, eu nunca ia escolher essa prova para mim, né? Seja no momento posterior, né, de viver essa prova e de escolher ali ceder ou resistir aos arrastamentos, nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio. Então, antes de ser uma limitação ao nosso livre-arbítrio, né, as nossas predisposições instintivas, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações e a própria matéria são um reflexo do exercício do nosso livre-arbítrio, né? Então, acho que o chamado é a autorresponsabilidade. Não podemos apontar o dedo das nossas escolhas, né, para ninguém. Não podemos jogar ao vento e dizer que não foi, que foi uma fatalidade, que nos foi imposto, né, aquele caminho, porque foi, na verdade, o exercício, né, foi, antes de encarnarmos, e enquanto aqui estamos, o exercício do nosso livre-arbítrio. Então, muito obrigada por ouvirem e vamos acalmar agora nosso coração para orar um pouco.